Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Eu sou o pastor Emílio Géis e sou um instrutor bíblico. E é um prazer tê-los acessando o Bíblia. Amados, o vídeo de hoje é o seguinte: o que diferencia nós evangélicos? Depois da vinheta você vai descobrir. Vamos lá. O que diferencia nós evangélicos? Aí você pode perguntar: em que, pastor? Em questão de outras religiões, em questão de compreender a Bíblia e etc. Queridos, mas para entender melhor, vamos ler a palavra de Deus, porque a Bíblia é a base de tudo. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bem, vamos lá. O que nos diferencia? Amados, eu quero dizer uma coisa. Nós não somos superiores a ninguém e nem a outras religiões. Mas só que entendemos a Bíblia como ela é. Graças, como diz aqui, ao Senhor Jesus, nós entendemos o Evangelho. Essa é a diferença. Mas duas coisas nos faz diferenciar das outras coisas. Nós entendemos que fomos chamados por Jesus Cristo e reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você está na fé, mas não compreende Jesus como selo de tudo, como o motivo de tudo, fica difícil. Porque Jesus, nós temos que entender, ele é Filho de Deus, ele já vivia desde a eternidade, simplesmente ele só encarnou. Ele é o Verbo que encarnou. É isso que eu quero que muitos entendam. E comprou a igreja para Deus. Ele é o dono da igreja. E tudo foi confiado agora ao Filho. Muitos têm que entender como funciona. É uma das coisas que diferencia, que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Ele é Filho de Deus. É isso que nos diferencia para a glória de Deus. Uma das coisas. E temos que entender, irmãos, que agora nada pode passar no sentido assim espiritual sem estar pelo crivo de Jesus, que tudo foi confiado a ele. O que ele falou em Mateus? É-me dado toda exousia, ou seja, poder e autoridade nos céus e na terra. Aí você vai ver muitos aí falando de autoajuda, incentivando, e é bom. É bom para uma conduta humana, é bom para ajudar na ética, é bom para um incentivo, para que você possa cada vez mais caminhar. Isso não vou dizer que é ilegal e é ruim. Não, não é. Livro de autoajuda, religiões que incentiva, que motiva você sair aí de uma situação financeira ruim e etc, etc. Não é ruim. Mas quando se trata de salvação, nós temos que entender que tudo tem que passar por Jesus Cristo, senão não tem jeito. Jesus Cristo é como se fosse um selo real de Deus. Tudo que você tem que fazer quando você termina a sua oração,
quando você pede alguma coisa, é no nome do Filho agora. Não pode escapar. E é Ele que é nosso advogado por enquanto, e depois ele vai ser juiz, porque o Pai confiou tudo ao Filho. É isso que você ou vocês têm que entender, e eu não estou falando bobagem. Quem está falando aqui é um pastor de experiência e que lê a Bíblia. Eu não prego nada que esteja fora da Bíblia, que não tenha base bíblica. Então, queridos, tudo tem que estar voltado para o Filho de Deus, Jesus Cristo, o justo e aquele que salvou a humanidade e doou-se por nós em uma morte de cruz. A outra coisa que nos faz diferente é que, enquanto alguns não frisa, não destaca o Filho e nem o Espírito Santo, nós entendemos que tem um Espírito Santo. É como aquele povo lá do capítulo 13, lá que a gente vê de Atos. Se você procurar, você vai ver ali no decorrer do capítulo que Paulo chega e pergunta àqueles homens que foram salvos ali se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles dizem, eu nem sequer, ou nós nem sequermos, conhecemos ou ouvimos falar do Espírito Santo. Eu nem sei se existe. Eles falaram em outras palavras. E ali Paulo coloca as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então nós entendemos que tem o Espírito Santo, porque Jesus disse assim, eu vou. Porque se eu não for, o Paráclito, o Consolador, não virá. E quando ele foi, que passa pela morte de cruz, e depois ele ressuscita, passa 40 dias, mais ou menos, aqui na terra, e volta para o Pai, o Espírito Santo, o Paráclito, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vem e agora fixa na terra. E é ele que rege a obra para a glória de Deus. Então nós reconhecemos o Filho e reconhecemos o Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, e é esse que está conduzindo a igreja. Então é isso que nos diferenciam de outras coisas. Nós temos aprendido como funciona o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Foi esse vídeo para a glória de Deus e continuem firmes na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço e até um outro vídeo.